Mais um SOS Quatro Patas aqui no Entre no Clima. E dessa vez nós vamos falar sobre mais um local extremamente importante aqui do hospital, né? Quantas vezes os nossos animais precisam fazer cirurgias de emergência ou tem também aquelas cirurgias eletivas e sabe onde você pode ter a segurança de que seu animal será super bem atendido? Aqui. Pois é, estou já no centro cirúrgico, onde o Dr. Saulo está aqui me aguardando para a gente bater um papo, explicar direitinho como é que funciona, a importância de ter um centro cirúrgico com equipamentos e uma equipe também extremamente qualificada, né, Dr. Saulo? Eu acho que é o principal, é ter a junção aí desses dois fatores, equipamentos, né, super modernos e uma equipe capacitada. Olha, Lara, primeiramente boa tarde, né? Boa tarde para você que está aí nos assistindo. E a gente tem muita satisfação do que a gente tem no nosso centro cirúrgico, né? E da nossa equipe que trabalha especificamente com cirurgia. O centro cirúrgico do Hospital Quatro Patas, ele é um lugar estratégico, porque é a partir dele que a gente faz procedimentos de baixa, média e alta complexidade, né? A gente aqui consegue ter toda uma estrutura que dá uma segurança boa, um bom nível de segurança num procedimento anestésico, num procedimento cirúrgico. Além de tudo aquilo que vem antes da cirurgia, né? Os próprios exames pré-operatórios, né? Pré-anestésicos, pré-cirúrgicos. E uma equipe que eu fico muito orgulhoso assim, em ter aqui, porque a gente tem um anestesista muito bom, né? A gente tem cirurgiões muito bons e que trabalham desde das cirurgias de tecidos moles, cirurgias de tecidos ósseos, né? A parte oncológica também, a gente faz as cirurgias oncológicas aqui, então a gente consegue abranger um grande número de procedimentos cirúrgicos aqui no Hospital Veterinário Quatro Patas. Pois é, inclusive eu mesmo, né, já passei, eu não, na minha gatinha, né, nós já passamos pela situação de precisar, né, fazer a cirurgia, não sabia que ia ser preciso, mas no momento que foi examinada, através dos exames, né, doutor Saul, de tudo, foi verificado que precisava ser feita essa cirurgia e já estava tudo pronto. Como é importante, né, ter todo o material à disposição, ter toda uma equipe já preparada, né, e o antes e pós-operatório também, né, também é importante frisar aí que o pós-operatório não é, pronto, entregou aí o animal, né, doutor Saul, tem todos os cuidados aqui também no Hospital Veterinário Quatro Patas. É isso mesmo, Lara. Um procedimento cirúrgico, na verdade, ele tem o pré-operatório, que vai desde o atendimento inicial, a avaliação clínica, né, a consulta clínica do animal, de onde vem a indicação para um procedimento cirúrgico. E aí tem aqueles exames iniciais, aqueles exames clínicos. Quando se tem a indicação cirúrgica, aí se faz os exames focados no procedimento cirúrgico e anestésico. E aí vai se avaliar desde função hepática, renal, vai se avaliar a questão de hormônios, algumas taxas para ver se estão equilibradas, também vai se ver a questão sanguínea, de coagulação, né? E aí uma avaliação cardíaca e respiratória também é feita, né? Eletrocardiograma e por aí vai. Tudo antes. Tudo isso antes do procedimento cirúrgico, né? Para a gente poder adequar o animal, né, e adequar a anestesia para a condição daquele animal. Então, a anestesia, né, ela pode ser feita de várias formas. Aqui no Hospital Quatro Patas, a gente consegue ter um equipamento muito bom, né, um Drager, um equipamento alemão de excelente qualidade, né, que controla toda a anestesia, com monitores, analisadores de gases. Então, o animal, durante o procedimento cirúrgico, ele é todo monitorado, né, o equipamento tem um ventilador pulmonar muito bom, microprocessado, né, com acurácia muito grande. Além da gente ter bombas de infusão, de seringa, peristálticas, que fazem a administração minuciosa dos fármacos, tanto os fármacos anestésicos, como também alguns fármacos para controle, por exemplo, de pressão, controle
de funções vitais quando existe a necessidade. Depois do procedimento cirúrgico em si, a gente tem toda uma estrutura para fazer o pós-operatório, seja de uma cirurgia eletiva, onde o animal vai para uma área de recuperação anestésica, vai para o internamento, para ficar em observação, ou também, se for uma situação mais crítica, mais grave, muitas vezes o animal sai da cirurgia e vai direto para a UTI, porque ele precisa ficar sendo monitorado e tendo muitas vezes a pressão controlada, a respiração controlada, porque a gente faz cirurgias pulmonares também, cirurgias na região torácica, né? E depois da cirurgia, o animal precisa ficar em ventilação controlada, com a gente medindo a pressão pulmonar, né? O animal precisa ficar bloqueado com a musculatura para que a gente permita que ele tenha uma recuperação das melhores possíveis, sem dor ou com o mínimo de desconforto, né? E com o máximo de eficiência nessa recuperação. Certeza. Desde cirurgias, né, mais complexas, como essas que o Dr. Saulo está falando, também cirurgias ditas mais simples, né, como castração, né, Dr. Saulo, tudo isso é feito aqui, mas sempre com todos esses cuidados, né, gente? E por isso que é interessante trazer o animal realmente para um local que tenha aí todo esse controle, todo esse zelo com os animais, inclusive nesse período em que nós estamos passando, né, Dr. Saulo, vários decretos aí a nível estadual, mas aqui está tudo funcionando 24 horas. Se você precisar, não tá fechado, tá abertíssimo. Inclusive, no decreto mesmo diz que é para estar aberto, né, Dr. Saulo? Exatamente, né? Os estabelecimentos de saúde veterinária, elas seguem a mesma normativa dos estabelecimentos de saúde humana. Então, a gente continua funcionando 24 horas, mesmo que haja toque de recolher. Você pode trazer o seu animal aqui, inclusive até você pode dizer, olha, eu estou na rua porque eu estou levando meu animal ao médico veterinário e as autoridades permitem isso sem problema nenhum, né? E uma coisa interessante, Lara, é que você falou em castração e a gente vê muito ocorrer a maioria dos problemas em situações de cirurgias simples, eletivas, como uma castração, por exemplo. A gente recebe animais com complicações pós-cirúrgicas feitas em outros lugares, trazido para cá, porque exatamente o animal ia fazer uma castração e por ser uma cirurgia simples, não se tomou todos os cuidados. Então, mesmo sendo uma simples castração, todos os cuidados pré-operatórios precisam ter, porque aquele animal pode estar bem, mas ele pode ter um problema renal silencioso. Aquele animal pode estar bem e ele pode ter um problema hepático que não está apresentando ali. Ou até algum problema cardíaco. E aquele animal está ali compensado, sem apresentar sinais claros, sinais clínicos. E aí, quando você deixa de fazer uma avaliação, ele pode ter uma arritmia, por exemplo, você deixa de fazer essa avaliação, por mais que a cirurgia seja de baixo risco, a anestesia é geral. E aí você não pode descobrir que o animal tem um problema cardíaco no momento da anestesia, porque a anestesia, ela provoca depressão do sistema cardiovascular. Então, aquele animal que vinha compensando um problema cardíaco, e até por isso ele estava assintomático, no momento da anestesia, ele pode descompensar. E aí você vai ter uma complicação cirúrgica anestésica grave, que se o veterinário não tiver habilidade ou não tiver a estrutura, tanto de fármacos como de equipamentos, ele pode ter problema. O melhor é o quê? É você fazer a avaliação antes. Ele pode até ter um problema. Agora, é diferente quando você sabe que o animal tem determinado problema cardíaco antes da cirurgia. Você já programa a anestesia para aquilo. Você consegue entrar com fármacos
que corrigem determinado problema de pressão, por exemplo, e você consegue fazer essa cirurgia com anestesia de forma tranquila, né? Sem ter nenhuma surpresa. Então, mesmo se for uma anestesia, mesmo se for uma cirurgia simples, uma cirurgia eletiva de baixo risco, não se pode negligenciar na hora de fazer a avaliação pré-anestésica e também não se pode negligenciar no momento da cirurgia, de deixar de ter à mão algum equipamento que pode, talvez, ser o divisor de águas entre você salvar a vida do animalzinho ou não. Na semana passada vocês acompanharam o laboratório, viram aí as condições do laboratório, dos equipamentos, dos profissionais, né, que fazem o manuseio lá dos equipamentos, de tudo, e aqui no centro cirúrgico da mesma forma, né? É importante a gente mostrar tudo isso para que quem está em casa possa conhecer também, que às vezes as pessoas não têm acesso, né, doutor Saulo, aqui? Exatamente, né? O centro cirúrgico é uma região que as pessoas não conhecem, assim, as pessoas não têm acesso. Então, você não consegue ver, por exemplo, o quanto de equipamento tem no centro cirúrgico para a realização de uma cirurgia segura. Nem imagino. Exatamente, e aí você veja que às vezes os detalhes fazem a diferença. A gente não pode esquecer os detalhes, porque às vezes é exatamente aquele detalhe que faz com que o seu animal sobreviva ou não a determinada intercorrência na anestesia, né? Então, para a gente, por exemplo, ter um analisador de gases que analisa os gases respiratórios para saber se a quantidade de gases que está sendo eliminada está sendo normal, para saber a quantidade de anestésico, se estiver usando um anestésico inalatório. Qual, doutor Saulo, qual máquina dessa aqui? Bom, a gente tem aqui o Drager, né? Isso aqui é um analisador de gases, né? A gente tem aqui também, eu vou ligando aqui, viu, Larinha? Fica à vontade. A gente também tem aqui um monitor, né? Então isso aqui é ligado diretamente no tubo traqueal que vai para o animal. Aqui é onde a gente faz a avaliação tanto de pressão pletismográfica, a pressão invasiva, como a pressão não invasiva. A gente tem aqui também a avaliação do eletrocardiograma em tempo real, a capnografia também é medida, a saturação de oxigênio, né? Nesse equipamento aqui, que é o equipamento de anestesia, a gente vê as pressões pulmonares, ele faz a ventilação, ele controla toda a condição respiratória do animal. Se o animal está respirando rápido demais, ou lento demais, ou a pressão do pulmão, se está muito alta ou muito baixa, tudo a gente consegue controlar através disso aqui, né? Aqui é onde a gente controla a quantidade de anestésico que a gente deixa entrar no paciente ou não, se estiver usando anestésico inalatório, né? Isso aqui são bombas de infusão, a gente tem vários, e cada bomba de infusão dessa serve para administração de fármacos com microprecisão, né? Então, normalmente na cirurgia se utiliza 2, 3 bombas de infusão dessa, né? E essa parte aqui é a parte isso aqui é um caniço, é a parte de filtro que retira o dióxido de carbono da respiração, né? E faz com que o ar sempre seja levado ao paciente de forma com o máximo de oxigenação possível, que isso tudo é controlado no equipamento, né? Quando você tem esse nível de controle e quando você tem profissionais que conseguem mensurar, avaliar tudo isso para saber se aquele animal... Porque o detalhe é esse. A gente consegue antecipar com alguns minutos um animal que está tendendo a ter uma parada cardíaca, por exemplo, e já entrar com a medicação adequada para corrigir. Você consegue antecipar um animal que não está saturando bem o oxigênio e você já consegue fazer o ajuste pulmonar fino com relação à pressão, por exemplo, ou com relação ao volume, para que aquele animal passe a saturar bem. Você não precisa esperar o animal apresentar uma alteração clínica de que ele pode estar tendo uma hipóxia, por exemplo. Você não precisa estar olhando a cor da língua, por exemplo, porque o aparelho já lhe dá isso com muita antecedência, né? Então, isso aqui serve para que a gente ganhe alguns minutos
de antecedência para uma possível intercorrência. E é exatamente isso, é direto, a gente faz 3, 4 cirurgias por dia, às vezes mais, e a gente vê isso direto, quer dizer, vez por outra, não é uma raridade o animal apresentar uma intercorrência, não é a coisa mais rara do mundo. Agora, a gente sempre está preparado para aquela intercorrência. Se você sabe antecipadamente que o animal já tem histórico de ter uma pressão alta, você já consegue se adequar, se adaptar para fazer aquela anestesia, sabendo que aquele animal tem problema de pressão. Então você já está com os fármacos preparado, você já está de olho no monitor, você já consegue controlar aquela pressão desde antes da cirurgia. Você não vai deixar para ver aquilo só no momento da anestesia. Tudo isso é coisa que você tem milímetros de tempo para... São milissegundos que a gente tem ali de tempo para administrar uma medicação ou não. Às vezes, por causa de 30 segundos, você perde um paciente. E é exatamente isso que a gente não quer que aconteça com o seu paciente. Você imagina, você trouxe um animalzinho aqui com um problema na pata e de repente ele não resistiu a uma cirurgia porque ele tinha um problema nos rins que a gente não sabia. E aí ele teve problema renal e todas as medicações ela tem um componente que atua diretamente na eliminação renal. Então é isso que traz segurança ao procedimento. Nenhuma anestesia, nenhuma cirurgia ela é totalmente segura, porque todas têm um risco ali envolvido. Mas o importante é que esse risco seja o mínimo possível. E uma coisa interessante é que quando a gente fala tudo isso, a pessoa pode pensar, acima de tudo, em custo. O custo fica muito alto. Olha, se você vai fazer uma avaliação pré-anestésica e vai fazer alguns exames a mais, é claro que isso vai ter um custo. Para você que vai fazer uma castração, por exemplo, o custo da castração acaba aumentando, acaba elevando um pouco por causa desses exames extras. Mas é esses exames extras que faz com que uma castração de um animal que não tem doença nenhuma não se transforme numa tragédia. Você imagine, você leva o seu animal que está bem, você está lá com ele comendo, bebendo, andando, aí você resolve castrar. A gente já viu muitas vezes isso, infelizmente. A gente já pegou animais com complicações que veio de outros lugares, por causa de uma situação dessa. O animal que estava bem foi fazer uma castração e porque não foi feito, se economizou R$80 no exame de uma avaliação e essa economia custou a vida do animal. Ou então a pessoa acabou tendo que internar, esse animal passou um dia na UTI, o custo foi para não sei quanto, porque a pessoa no momento quis economizar R$80. Então, essa economia, veja só, se o animal está bem e você quer fazer uma castração e de repente você não tá, economicamente não pode pagar esses exames, então não faça agora. Espere mais um pouquinho, junte mais um pouquinho, mas deixe para fazer com segurança. Olha, a gente sente muita segurança, em tudo que você sempre fala pra gente, no que a gente acaba vendo também aqui. E você que está em casa acompanhando o SOS Quatro Patas de hoje, fique tranquilo. Se você precisar, se seu animal precisar de uma cirurgia, seja de emergência, seja outra aí qualquer, ele vai poder ser muito bem atendido com toda a segurança do mundo, como vocês estão acompanhando aqui hoje. Doutor Saulo, olha, parabéns, eu sempre parabenizo em todos os ambientes que eu venho e todas as vezes que a gente conversa sobre algum tema, mas é impossível não parabenizar por tanto cuidado, com os nossos animais. Olha, Laura, eu que agradeço, para mim é uma satisfação, é sempre uma oportunidade tá aqui esclarecer, os seus telespectadores, Esse é um papel do médico veterinário também, é orientar, esclarecer, informar.
para que todo mundo tenha condição de cuidar bem da saúde dos seus pets, né? A gente faz isso com muita satisfação e principalmente no seu programa, né? Que é muito lindo, né? Mas, ó, por causa do Quatro Patas, que deixa ainda mais, né? Ainda mais lindo e ainda melhor. Não esqueçam, precisou 24 horas, vem aqui no Hospital Veterinário Quatro Patas. Próxima quarta-feira a gente tá de volta. Se você tiver alguma dúvida, quiser bater um papo com essa turma bacana aqui, competente do Hospital Veterinário Quatro Patas, dá uma ligadinha, tá aparecendo o telefone aqui na tela, o Instagram também, para vocês tirarem aí todas as dúvidas, tá? Tchau, tchau, doutor Saul, até semana que vem. Tchau, Larinha. Tchau, pessoal. Valeu, doutor Saul, toda a equipe do Hospital Veterinário Quatro Patas, sempre, gente, com toda a atenção do mundo para vocês, né? Para quem tem curiosidade, agora matou a curiosidade aí de conhecer um centro cirúrgico, e esse aí é top, viu? Com todos esses diferenciais que o doutor Saul acabou de falar. Próxima semana tem mais SOS Quatro Patas aqui no Entre no Clima.